Olá pessoal, hoje eu venho ensinar vocês a fazer um bolo de chocolate que fica muito úmido, não precisa regar com nenhuma calda, vocês precisam ver como ele fica super fofinho, fica bem escurinho, fica uma delícia. E além disso, nesse mesmo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um recheio, uma cobertura para colocar nesse bolo, que serve não somente para esse bolo, mas para qualquer outro que você fizer, até bolo de pote também, por exemplo. O primeiro que eu vou ensinar aqui agora para vocês vai ser moça de colher, que a gente vai usar como recheio, e eu vou fazer um brigadeiro gourmet de chocolate meio amargo, que vai ser a nossa cobertura. Vocês vão ver como vai ficar incrível. Então bora lá começar a nossa receitinha. Gente, aqui numa panela ainda com o fogo desligado, eu vou começar adicionando leite condensado. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades vão estar na descrição do vídeo. Vou adicionar aqui agora o nosso amido de milho e vou adicionar o leite em pó. Vou dar uma misturada aqui. Gente, é muito importante que o fogo esteja desligado pra gente misturar esse leite em pó e esse amido de milho aqui no leite condensado, pra na hora que a gente estiver fazendo o nosso creme não empelotar, tá? Então eu mexo aqui bem até ficar tudo bem dissolvido e bem homogêneo. Eu vou adicionar a manteiga ou margarina, tanto faz. Vou adicionar o nosso leite líquido, o creme de leite e por último, nosso chocolate branco picadinho, tá? Se possível, gente, piquem bem pequenininho esse chocolate branco. Dou uma leve mexidinha aqui agora. E agora eu vou ligar o meu fogo em fogo baixo, em fogo mínimo, tá, gente? E vou ficar mexendo, não posso parar de mexer nem um minuto, tá? O ponto correto aqui é quando começar a virar um brigadeiro mole, como se fosse um brigadeiro de colher, um creme mais consistente, tá? Quando você vê que tá levemente já soltando o fundo da panela, já pode desligar tranquilamente. Então, eu vou ficar mexendo aqui. Quando der o ponto certo de desligar, eu vou aqui mostrar a vocês antes, tá bom? Já já eu volto. Então, aqui agora, como a gente tá passando a espátula e tá demorando um pouco mais pra fechar, olha só. Olha só, gente. Então, aqui agora eu já vou desligar o meu fogo e continuar mexendo por um minutinho aqui com o fogo desligado. Eu vou passar aqui agora esse nosso recheio de baba de moça ou moça de colher, como vocês preferirem chamar, tá? Vou passar aqui pro nosso travessa, qualquer recipiente que vocês tiverem aí, tá, gente? Olha só que cremosidade, não ficou com grumos, tá vendo? Ficou mega cremoso. Isso aqui vai ganhar ainda mais consistência depois de esfriar. Então, eu passo para algum recipiente que vocês tiverem aí. Vou cobrir com filme plástico, ou então qualquer plástico que vocês tiverem. Esse aqui não é um filme plástico, tá? Então, vocês colocam aí, ó, em contato direto com o recheio, tá? Com o creme de vocês, pra não formar aquela película em cima, tá bom? E eu vou deixar aqui esfriando em temperatura ambiente. Agora eu vou ensinar vocês a gente fazer a cobertura gourmet de brigadeiro meio amargo, de chocolate meio amargo. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá fazer agora nossa cobertura do bolo, tá? De chocolate meio amargo de brigadeiro gourmet, tá bom? Aqui na panela com fogo desligado, eu vou adicionar o leite condensado. Vou adicionar também a manteiga ou a margarina, o creme de leite e o cacau em pó peneirado. Isso é muito importante, gente, porque senão fica as pedrinhas do cacau em pó, grumos. Isso não é legal para nossa cobertura e nenhum recheio, tá? Então, eu vou peneirar aqui. Eu vou mexer aqui agora, ainda com o fogo desligado, só para ficar tudo bem misturadinho. Agora, eu vou ligar o meu fogo, tá, gente? Em fogo médio. E vou ficar mexendo aqui, não posso parar de mexer. E vou mostrar a consistência ideal que deve ficar essa nossa cobertura, tá? Pra gente estar cobrindo esse bolo que vai ficar muito delicioso. Eu vou ficar mexendo aqui e quando estiver próximo de desligar, vou mostrar a consistência certa que deve ficar pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto.
Pronto, gente, aqui já tá num aspecto ótimo da gente desligar. A consistência tá boa, a consistência para cobertura. Como eu disse, ainda vai, quando esfriar, ainda vai pegar, vai encorpar ainda mais, tá? Então agora eu vou desligar e vou mexer ainda por 1 minuto com o fogo desligado. E agora a gente vai passar para alguma travessa, algum refratário. Vou passar agora o conteúdo aqui para o meu refratário. Vocês podem pensar, ah, não, tá ralo. Não, gente, não tá ralo, tá? Isso aqui vai ficar muito mais firme quando tiver frio. Agora eu vou cobrir com plástico filme. Deixar em contato direto aqui com a nossa cobertura. E vou deixar descansando em temperatura ambiente, tá? Até pegar uma consistência um pouco mais firme pra gente usar como cobertura. Agora, pessoal, vamos partir pra massa desse bolo maravilhoso. Vamos lá. Aqui dentro de uma travessa, qualquer travessa que vocês tiverem, tá? Uma travessa que seja um pouquinho funda, tá, gente? Se for muito rasa, ela vai transbordar depois, tá? Então, um refratário mais médio pra grande. Então, você vai começar adicionando os secos, tá? Mas aí você vai colocar primeiro a farinha, lembrando que essa farinha de trigo, ela está peneirada. Vou adicionar também o nosso cacau em pó, esse cacau aqui é o 100% e já tá peneirado também. Vou adicionar o açúcar, sendo que você pode usar tanto açúcar cristal normal ou açúcar refinado, tanto faz. O bicarbonato de sódio. O nosso fermento químico, né, fermento de bolo. E um pouquinho de sal. Todos os ingredientes, todas as quantidades vão estar na descrição aqui do vídeo. Aí eu dou uma mexidinha aqui nesses secos. Já vi que essa minha travessa tá pequena, porque quando eu adicionar aqui o líquido, vai transbordar. Então, eu já vou trocar aqui de vasilha, porque eu já vi que essa não vai dar certo. Troquei de vasilha, porque aquela ficou muito pequena. Eu sei que quando eu for adicionar os líquidos, vai transbordar, tá? Então, eu mexo aqui esses secos, que a gente acabou de adicionar. Vou deixar reservado aqui um pouquinho. Aí, aqui agora, numa outra travessa, eu vou adicionar os nossos ovos. Aí eu vou bater esses ovos aqui agora, misturar eles com o nosso açúcar mascavo, tá, gente? Vou misturar. Lembrando que o nosso forno já está pré-aquecendo a 200 graus. O forno tem que estar pré-aquecendo pelo menos uns 10 minutos antes de colocar o bolo, tá, gente? Agora eu vou acrescentar o óleo, o iogurte natural, tá? E vou mexer bem isso aqui. Agora, gente, eu vou pegar aqueles nossos secos que tava ali reservado e vou adicionar esses líquidos aqui. Esse líquido aqui dentro do seco. Vou misturar, misturo levemente, gente. Não precisa misturar muito por conta da farinha de trigo, né? Para não desenvolver o glúten dessa massa, porque isso, se isso acontecer, a chance de embatumar esse bolo, solar esse bolo é muito alta. Então não pode mexer muito, tá? Só até incorporar tudo muito bem. Olha só, gente, ficou a massa bem pesada, tá vendo? Porque tá faltando a gente adicionar um ingrediente, que é a nossa água fervendo. Eu coloquei essa água aqui para ferver no micro-ondas por 2 minutos, tá, pessoal? Eu jogo aqui agora e vou misturar até tudo ficar bem uniforme. Prontinho, gente. Vi que ficou lisinho, misturei tudo. Vamos lá adicionar nossas formas. Aqui, gente, eu coloquei papel manteiga em 2 formas. Eu vou dividir esse bolo em 2 formas, porque pra mim fica mais fácil. Como eu tenho 2 formas do mesmo tamanho, então eu vou dividir aqui o máximo igual nessas 2 formas. Olha só. Que massa linda, gente. Tá aqui, gente. Tentei dividir o máximo possível igual nas 2 formas. E agora eu vou levar para o meu forno, que já estava pré-aquecendo a 200 graus. E assim que esse bolo estiver pronto, eu vou mostrar a vocês. Quando espetar o palito, sair limpo, já tá bom. Aí depois eu vou deixar esfriando um pouco, pra gente poder rechear e cobrir. Vou montar junto com vocês. Já já eu volto.
Pessoal, voltei. Nossos 2 bolos ficou pronto. Só que como eles cresceram muito, eu não ia dividir eles no meio não, tá? Por isso que eu assei em 2 formas diferentes. Mas, como cresceram muito, cada um eu dividi na metade. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu gosto de montar o bolo assim dentro da forma, tanto que eu nem lavei a forma, tá vendo? Só coloquei esse plástico aqui em cima. Isso aqui, gente... Dessa forma, gente, fazendo desse jeito, facilita demais na hora da montagem, porque o bolo fica certinho, retinho na hora de você desenformar, para poder colocar a cobertura depois, o recheio fica firme dentro do bolo, tá? Então, vamos começar a montar. Não vou molhar esse bolo, tá? Não precisa de calda, ele já é bem úmido, ele é ótimo, tá bom? Então, eu vou começar adicionando aqui na forma, primeira camada de bolo, tá? E vamos pegar aqui aquele nosso recheio de moça cremosa que tava coberto com filme plástico, tá vendo, gente? Eu não coloquei na geladeira, tá? Eu deixei esfriando em temperatura ambiente por 3 horas. Foi entre 3 e 4 horas, na verdade, tá? E olha aqui como ficou a textura. Olha a cremosidade, gente, desse creme, olha só. Olha que delícia que ficou. Aí, antes da gente começar a fazer, a gente sempre dá uma mexidinha assim antes, ó, tá? E a gente pode começar a botar um pouco desse nosso recheio aqui nessa camada de bolo. Feito isso, gente, eu espalho assim mesmo com a colher, ó. Vou adicionar agora mais uma fatia de bolo aqui por cima. Feito isso, a gente vai adicionar, vou botar aqui e a gente vai espalhar bem. Agora, vou espalhar bastante para uniformizar aqui. Vou adicionar agora outra camada de bolo. E agora, gente, a gente vai colocar a última camada de recheio. Só que nessa última aqui de dentro, eu vou colocar a da preta, tá? Vou dividir isso aqui para ser essa última camada e para também ser a cobertura, tá bom? Aqui eu deixei em temperatura ambiente também. Eu vou dar uma mexidinha aqui, ó, antes de colocar, tá? Foram 2 camadas branca, né, de moça de colher e uma camada preta de chocolate meio amargo. Aí eu vou colocar um pouco aqui e vou espalhar. Agora, eu vou colocar a última fatia do bolo. Vou colocar o plástico aqui por cima. E vou levar para a geladeira para ficar descansando por uma média de 3, 4 horas, que é para esses recheios aqui dentro ficarem bem firmes, para quando a gente virar esse bolo ele ficar bem retinho, bem certinho, para depois a gente colocar a cobertura. Pessoal, nosso bolo já descansou na geladeira, eu deixei descansando por uma média de 5 horas na geladeira, tá? Para ele ficar bem firme. E agora eu peguei aqui uma travessa minha, né? Uma boleira, tá bom? Vocês pegam o que vocês quiserem aí. E a gente vai abrir esse bolo aqui em cima. Vou colocar aqui o plástico pro lado de fora, pra quando a gente virar, a gente conseguir tirar ele com mais facilidade. Vou pegar aqui e centralizar minha forma. E colocar o nosso bolo. Virei aqui, tá vendo? E vamos lá desenformar o nosso bolinho pra gente poder colocar a cobertura em cima. Tirando aqui a forma, sai com bastante facilidade, viu, gente? Olha só. Vamos tirar aqui o plástico. Agora, eu vou deixar esse bolo como naked cake, vou botar aquela nossa cobertura que sobrou de ontem. Porque aqui tem um recheio preto e 2 brancos, eu quis fazer dessa forma. Aí agora eu vou passar a nossa cobertura só aqui no topo, tá? Espalhar só aqui em cima essa cobertura de chocolate. Gente, então esse bolinho eu quis fazer dessa forma, em forma de naked cake, só que eu coloquei a cobertura por cima mesmo, mas a forma de fazer ele, de organizar as camadas, fica a critério de cada um de vocês. Essa foi a forma que eu escolhi, tá? Mas vocês podem colocar, intercalar branco, preto e branco. Eu quis fazer 2 brancos e um preto e a cobertura preta. Fica a critério de vocês. O que eu quis deixar pra vocês mesmo foi essa massa que fica maravilhosa, super úmida, super escurinha.
né? Esses recheios que são excelentes. Esse recheio moça de colher é uma delícia, gente. Enfim, vou partir aqui um pedaço para vocês verem como que ficou por dentro. Olha só, gente, olha como é que nosso bolinho ficou por dentro. Esse bolo tá mega úmido, olha só as camadas dele. Fica maravilhoso, gente, pra vocês fazerem festa de aniversário, pra vocês venderem aí na cidade de vocês. E olha só essa fatia perfeita, com 3 camadas por dentro, o bolo mega úmido, molhado, não precisou nem regar com calda. Fica sensacional, gente. Façam aí, vocês vão ver o que é que eu tô falando. Só fazendo, experimentando, é que vocês vão ter a comprovação do que eu tô falando aqui com vocês. Ele fica incrível, gente. Maravilhoso essa receita desse bolo dark. Que fatia linda. Super molhada. Gente, se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá? Compartilha, comenta para fortalecer aqui o nosso canal, para a gente continuar postando receitas fáceis, práticas e deliciosas para vocês, tá bom? Para facilitar o dia a dia de cada um de vocês, tá? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Até a próxima receitinha. Tchau, tchau!